Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje, na parceria com a revista Balde Branco, eu trago aqui o fechamento do mercado do leite em agosto, o último pagamento realizado, e também as expectativas do pagamento a ser realizado em setembro, o próximo pagamento deste mês. Bom, com relação aos preços, eu destaco o quinto mês consecutivo de alta nos preços do leite pago ao produtor. Considerando a média dos 18 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, o incremento foi de 1,3% no pagamento realizado em agosto, na comparação mensal, e em relação a agosto do ano passado, o produtor está recebendo aí, em média 26,9% mais esse ano. A questão principal aí de sustentação dos preços são os incrementos menores na produção este ano, né? E uma situação um pouco melhor aí com relação ao escoamento no mercado interno nesse segundo semestre de 2021, né? Então, com relação à produção, em julho, o volume de leite captado no país, pensando então em termos de média nacional, aumentou 5,2% em relação ao mês anterior, né, com a produção crescendo com mais força no sul do país e menor intensidade nas bacias leiteiras da região centro-oeste e sudeste, né. Entretanto, apesar desse incremento aí de 5,2% na comparação mensal, em relação a agosto do ano passado, o cenário aí em termos de oferta é de um volume quase 5% menor. Então a gente tem um cenário de demanda um pouco melhor em relação a 2020, mas uma captação caindo aí em termos de volume no país, ajudando na sustentação dos preços em função da maior concorrência entre as indústrias de laticínios pela matéria-prima, o leite cru, né? E agora em agosto, os dados parciais apontando aí para um aumento de 0,1% na produção em relação a julho deste ano, né? Então, a produção vem aumentando, mas os incrementos têm sido mais comedidos em relação às variações históricas, né? Isso tem ajudado na sustentação dos preços aqui no mercado interno. Então, os preços subiram para o produtor. Houve alta também no atacado e no varejo. No atacado, os preços dos lácteos subiram em média 1,2% em agosto, na comparação com julho, né? E no varejo, esse aumento foi de 1,3% no mesmo período. Um ponto importante aqui, pessoal, com relação aos custos de produção. Depois aí dos últimos meses de forte alta nos preços dos alimentos concentrados, a gente destaca a queda no preço do milho em agosto, em função do avanço da colheita da segunda safra, né? Maior disponibilidade. A gente viu também um cenário de o comprador mais ausente das negociações e também esse volume maior importado de milho, né, a possibilidade, a viabilidade da importação, ajudando também a diminuir a pressão de alta no mercado do cereal, como a gente viu aí até o mês de julho. Então, em agosto, o preço do milho caiu em média 7%, considerando aí a região de Campinas, né, e também o farelo de soja recuando em torno de 1,3% em agosto na comparação mensal, pesando menos nos custos de produção. Por outro lado, fertilizantes, defensivos agrícolas e combustíveis tiveram alta, né, nos custos em agosto. Então, no balanço, o saldo aí foi de um recuo de 0,4% no indicador da Scott Consultoria de custo de produção da atividade leiteira, mas esses custos ainda estão 30% acima na comparação com agosto do ano passado, né? Se a gente voltar um pouquinho lá no início da conversa, eu falei no incremento de 26,9% no preço do leite e agora colocando aí essa diferença nos custos de produção 30% maiores. Então, em termos de margem da atividade, o cenário ainda é de cautela, preocupação e destacando aqui mais uma vez a importância de uma estratégia, de um planejamento com relação à aquisição dos insumos, né, diante da forte pressão de alta que a gente viu ao longo desta temporada, né. E para finalizar, para o próximo pagamento, a ser realizado esse mês, né, mês de setembro, referente à produção entregue em agosto, a gente tem um viés de estabilidade à queda no preço do leite pago ao produtor. Então, 68% dos laticínios pesquisados apontando para manutenção, na hora que a gente faz essa análise em nível nacional, 29% estimando alta. A maior parte desses laticínios que falam em aumento no preço do leite produtor estão na região Nordeste, onde a questão do clima tem pesado mais sobre a produção, e 3% falando em queda, e aí boa parte das indústrias que falam em recuo no preço do leite para o produtor são localizadas aí no sul do país, onde a produção em agosto cresceu também, seguiu com incrementos mais fortes, né, em relação a outras regiões do país. Então, o viés de manutenção, estabilidade nos preços de maneira geral para a região centro-oeste e sudeste, e no sul do país a gente já tem aí uma pressão de baixa maior, provavelmente agora no pagamento de setembro. E para finalizar, com relação aos custos de produção, né, o cenário é de cautela, de monitoramento e já de olho também nas expectativas para a safra 2021-22 com relação ao milho e outras culturas importantes aí. E é lógico que a gente não pode deixar de lado o clima diante também do cenário mais adverso que a gente viu na temporada 2021, com calor intenso, falta de chuva em algumas regiões, volumes abaixo da média, né? E todo esse impacto sobre as lavouras e também sobre as pastagens. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.